Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente a essa transmissão. Nós estamos nestas semanas estudando aqui essa questão da ansiedade, da preocupação pecaminosa. Já temos olhado para diversos textos na Palavra de Deus e estamos vendo, de acordo com a Bíblia, como nós podemos lidar com a preocupação, como nós podemos ser vitoriosos diante desse inimigo que nos atemoriza, que nos ataca, que está constantemente invadindo a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente. E hoje nós vamos então olhar para mais alguns aspectos a respeito deste assunto na Palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por nos permitir estudar a Tua Palavra. São momentos importantes, Senhor, que nós temos de olhar para a Bíblia, aprender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações neste assunto que é tão relevante, tão atual, tão pertinente nos dias atuais. Abençoe-nos, Senhor, nesse momento aqui que vamos passar juntos, refletindo na Tua Santa Palavra, e que não seja apenas algo a mais para o nosso conhecimento, mais informações, mais dados para a nossa mente, mas que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, que ela esteja penetrando profundamente no nosso coração, transformando a nossa vida, transformando o nosso coração, a nossa mente e produzindo aquilo que o Senhor deseja produzir em cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então, na última exposição nós começamos a ver como nós podemos vencer a nossa ansiedade ou preocupação pecaminosa. Nós vimos que a fonte primária por excelência da preocupação pecaminosa é a incredulidade, é a falta de fé ou é uma fé pequena. Já que a incredulidade ela gera a ansiedade, nós precisamos então fortalecer a nossa fé. E nós começamos a olhar para isso na última exposição. E a primeira medida que precisamos tomar é exatamente esta: fortalecer a nossa fé. E existem 4 passos que nós devemos dar se quisermos fortalecer a nossa fé. E na última exposição nós vimos o primeiro. E o primeiro é: fortaleça a sua fé por meio da adoração. E hoje nós veremos os próximos passos. O segundo passo que nós devemos dar, se nós quisermos fortalecer a nossa fé, é a prática de súplicas diante de Deus. E agora nós vamos voltar lá para o nosso texto de Filipenses, no capítulo 4, Filipenses capítulo 4, e o versículo que nós estamos examinando é o versículo 6, onde nós lemos: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, o que nós já vimos na última exposição, que o autor sagrado aqui, o apóstolo Paulo, está tendo em vista um aspecto maior, que é uma adoração mais plena. Então, mas em tudo, pela oração e súplicas. E aqui nós temos então este segundo passo. Paulo nos chama a fazer súplicas. E essa palavra súplica que está sendo utilizada aqui nessa passagem, ela fala muito mais da nossa atitude do que da nossa intensidade. Fazer súplicas a Deus é você ir a Deus com anseio, com humildade, com um senso de completa dependência de Deus. E eu quero exemplificar isso com a parábola do fariseu e do publicano. E agora eu peço que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, e nós vamos ler os versículos 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. É a parábola do fariseu e do publicano. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros,
Jesus contou esta parábola. Desculpem. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A parábola do fariseu e do publicano, ela nos ensina a atitude que deve estar nos nossos corações e que deve estar nas nossas orações. Nos ensina com que disposição nós devemos nos apresentar diante de Deus, nós devemos orar. Logo aí no início da parábola, Jesus nos adverte acerca de um pecado. Qual seria ele? Versículo 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. É o pecado de confiar em sua própria justiça. É você se considerar justo e ter uma atitude de desprezo para com os outros. É o pecado da justiça própria. Por natureza, todos nós somos cheios de justiça própria. É uma doença hereditária de todos os filhos de Adão. Todos pensamos mais do que nós deveríamos pensar de nós mesmos. Em nosso íntimo, nós bajulamos a nós mesmos. Nós achamos que nós não somos tão maus como algumas pessoas. Nós achamos que temos algo em nós mesmos que nos recomende diante de Deus, que recomende o favor de Deus. A verdadeira cura para a justiça própria é nós nos conhecermos a nós mesmos. O Espírito Santo, ele precisa abrir os nossos olhos. E quando isso acontece, nós nunca mais vamos falar da nossa bondade, da nossa justiça, do nosso valor. Nós veremos a realidade do nosso coração e aquilo que a santa lei exige de nós, e aí então a nossa vaidade pessoal ela vai morrer. Nesta parábola nós vemos também que a oração do fariseu ela foi condenada pelo Senhor Jesus Cristo. O fariseu disse o seguinte, versículos 11 e 12. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. A oração do fariseu destaca aí um grande defeito. É um defeito tão grande que qualquer criança pode até mesmo identificar esse defeito. Ele não tem qualquer senso de pecado ou de necessidade. A sua oração não contém nenhuma confissão, nenhum reconhecimento de culpa ou de insignificância, nenhum pedido de misericórdia ou graça, ou seja, não possui a atitude do suplicante. A oração do fariseu é, na verdade, uma recitação orgulhosa de supostos méritos. Além disso, foi uma oração acompanhada de uma perversa reflexão sobre um irmão pecador. Foi uma oração soberba e presunçosa, foi uma oração sem arrependimento, sem humildade, sem amor. O que o fariseu fez aqui nem sequer pode ser chamado de oração, quanto mais de uma súplica. Nesta parábola, o Senhor nos ensina também que a oração do publicano, esta sim foi aceita e foi até mesmo recomendada. A oração do publicano foi em todos os aspectos o oposto da oração do fariseu. Versículo 13.
Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então nós lemos aqui que o publicano estava de pé, à distância, ele nem ousava olhar para o céu, ele batia no peito, ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O nosso Senhor selou, por assim dizer, essa curta oração com o seu carimbo de aprovação. O publicano, ele estava suplicante, ele diz para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, sê propício a mim. E o Senhor Jesus Cristo disse a respeito deste publicano que este homem, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Então o que nós temos aqui é a súplica do publicano. E esta súplica aqui, ela tem 5 aspectos que merecem a nossa atenção. Por primeiro, foi uma petição genuína. Uma oração genuína, ela deve conter ações de graças e ela deve conter também súplicas. Orações que só contêm ações de graças, elas podem ser convenientes aos anjos, mas não a um pecador. Por segundo, a súplica aqui do publicano foi uma oração pessoal. O publicano não falou a respeito do seu próximo, ele falou a respeito de si mesmo. Incertezas e generalidades são os grandes defeitos do cristianismo de muitas pessoas. Abandonar o nós, o nosso e o nós, e passando para o eu, o meu e o me, é um grande passo em direção ao trono de Deus. Por terceiro, a oração do publicano foi uma súplica humilde. Ele colocou o eu no seu devido lugar. O publicano, ele confessou claramente que ele era um pecador. E este é o próprio ABC do cristianismo que nos salva. Nós não nos tornamos suplicantes enquanto não pudermos sentir e confessar os nossos pecados. Por quarto, a oração do publicano foi uma súplica por misericórdia. Ele se sentia indigno, ele nem sequer ousava olhar para o céu, ele se sentia fraco, ele se sentia miserável, mas ele confiava na misericórdia divina. A misericórdia é a primeira petição do suplicante. A misericórdia e a graça divinas têm que ser o assunto diário de nossas súplicas junto ao trono da graça de Deus. E por fim, em quinto lugar, a súplica do publicano foi proveniente do seu coração. Ele se sentiu profundamente comovido ao suplicar. Notem que ele batia no peito. Isso indica que ele tinha mais sentimentos do que ele podia expressar. E são essas súplicas que causam um grande deleite ao coração de Deus. Note comigo o que o salmista diz no Salmo 51. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Agora, voltando aqui para a nossa parábola, por último, o Senhor Jesus Cristo, ele elogia a humildade do publicano e ele valida a sua súplica. Versículo 14. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. A atitude do suplicante sempre
deve demonstrar um coração humilde. A humildade é uma das mais importantes e nobres virtudes do caráter cristão. Todos aqueles que se aproximam de Deus devem fazê-lo em humildade. Eu usei essa parábola aqui para ilustrar qual deve ser a atitude de um suplicante. Os nossos pecados, eles podem ser muitos, eles podem ser graves, as nossas orações podem ser fracas, incorretas e sem coerência, mas o publicano aqui desta parábola, ele deve nos encorajar. Jesus recomendou a oração do publicano. E este Jesus que recomendou esta oração, ele está assentado à direita do trono de Deus, intercedendo pelos pecadores. Voltemos agora para Filipenses capítulo 4, novamente. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos ler mais uma vez este versículo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Para vencermos a ansiedade, a nossa atitude de orgulho, ela precisa ser trocada por uma atitude de humildade. A humildade, ela nos leva a reconhecer a nossa absoluta insuficiência e a nossa total dependência de Deus. Nós precisamos reconhecer nosso pecado e nós precisamos reconhecer a nossa necessidade da graça dele. Esta é a atitude de coração do suplicante. O terceiro passo que nós devemos dar, se nós quisermos fortalecer a nossa fé, é o seguinte: fortaleça sua fé com ações de graça. Nós já lemos esse versículo, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças. Você não pode ter um coração grato se você estiver focado nos aspectos negativos das circunstâncias. O apóstolo Paulo nos instrui a sermos gratos em tudo. Vamos ver algumas passagens. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, Paulo recomenda: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em Efésios, capítulo 5, no versículo 20, Efésios 5, 20, dando graças constantemente a Deus, Pai de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui em Filipenses, aí neste capítulo 4, no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Agora, meus queridos, vocês não podem alegrar-se sempre se vocês não forem gratos. Nós não podemos estar alegres constantemente na presença do Senhor se o nosso coração não estiver cheio de gratidão. E existem muitos motivos de gratidão que lidam diretamente com a nossa ansiedade. Nós podemos ser gratos por muitas promessas que Deus nos deu, promessa de nos fortalecer, de nos socorrer, de nos sustentar. E não é isso que nós precisamos quando nós estamos ansiosos. Não precisamos de fortalecimento, de socorro, de sustento. Mas nós temos essas promessas maravilhosas da parte de Deus. Agora olhe comigo Isaías. Isaías no capítulo 41. Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Mais adiante, em Isaías capítulo 54, versículo 17,
Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. E ainda um outro versículo, agora no Novo Testamento, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 31, Paulo diz o seguinte: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós podemos crer que Deus vai terminar aquela boa obra que Ele começou em nós. Paulo fala isso lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. E agora, olhem o que Tiago nos diz lá na sua carta. Agora venha comigo para Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. Tiago 1, 2, 3 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Nós podemos ter em nossas provações verdadeiros motivos de alegria. Deus está produzindo perseverança em nós. E por que Ele está produzindo perseverança em nós? Tiago responde: para que sejamos maduros e íntegros sem que nos falte coisa alguma. Quando nós somos tentados a nos preocupar pecaminosamente, nós precisamos parar e nós precisamos dar graças a Deus. Nós temos que dar graças a Deus por aquilo que nós estamos vendo, ainda que aquilo que nós estamos vendo sejam provações, dificuldades, sofrimento, pandemia. Também devemos dar graças a Deus por aquilo que nós não vemos. E isso aqui é o dar graças pela fé. Quando nós estamos vivendo circunstâncias angustiantes, a nossa ação de graça, ela vai acontecer principalmente pela fé. De qualquer forma, nós devemos dar graças a Deus em todo o tempo todo. Então, a adoração e a súplica devem ser um hábito. Dar graças a Deus deve ser um hábito, isso vai fortalecer a nossa fé. O quarto passo que nós devemos dar, se nós quisermos fortalecer a nossa fé, é o seguinte: fortaleça sua fé apresentando os seus pedidos a Deus. Mais uma vez aí, Filipenses 4, 6, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Até agora nós vimos que para fortalecermos a nossa fé, nós devemos desenvolver a atitude de adoração, a atitude de súplicas, a atitude de gratidão. Nós precisamos fazer também pedidos específicos a Deus sobre aquilo que nós precisamos. Agora vamos ler algumas passagens. Tiago, capítulo 4. Mais uma vez, vamos para a carta de Tiago. Tiago, capítulo 4, no versículo 2, nós lemos o seguinte: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Então Tiago diz aí, vocês não têm porque não pedem. Agora vamos lá para o Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 7, no versículo 7. Mateus 7, 7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Então Jesus promete, peçam e lhes será dado. Mais adiante, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, aí no capítulo 7, versículos 9 e 10.
Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Versículo 10 ainda, versículo 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus nos trouxe aqui nessa passagem vários ensinamentos com essas palavras. Nós devemos ser específicos quanto àquilo que nós pedimos a Deus. Notem que aí pão e peixe são pedidos específicos. Nós devemos ser específicos. Isso é a natureza própria da petição. Nós precisamos pedir, mas nós devemos compreender que tudo o que nós recebemos de Deus é fruto de sua graça. Não merecemos nada e Deus não nos deve nada. Quando nós somos tentados a nos preocupar, nós devemos lançar este fardo sobre Deus e pedir a Ele o auxílio específico de que nós precisamos naquele momento. Então essa é a primeira parte para fortalecermos a nossa fé. Adoração, súplica, ações de graça e pedidos específicos de ajuda ou petição. Todos esses passos, eles são antídotos para a preocupação pecaminosa. Eles tiram o foco de nós mesmos, de nossas circunstâncias, e eles colocam o foco onde o foco deve estar, ou seja, em Deus. Existe uma segunda maneira de fortalecermos a nossa fé, com o propósito de vencermos a ansiedade. E essa segunda maneira é aprendendo a pensar de modo apropriado. Isso nós vamos ver na próxima exposição. Muito obrigado por sua participação, por ter estado aqui conosco nesse devocional. Que Deus tenha falado ao seu coração e nós vamos orar novamente. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, por todos esses textos que olhamos nessa exposição. E eu te peço mais uma vez, Senhor, aplique a tua palavra aos nossos corações. Traga esperança, traga paz, traga tranquilidade, traga graça aos nossos corações, que nós possamos estar todo o tempo e o tempo todo olhando para o Senhor, focado no Senhor, na sua palavra e nas suas promessas. É o meu pedido, a minha oração em nome de Jesus. Amém.